cidade do Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, região metropolitana do Rio, colega e agora amigo pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado por ele vindo nos abençoar. Agradecemos também a irmã Simone. Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar com a igreja o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 127. Vamos abrir o Salmo 127. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre sem galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela mostra a tua sabedoria, a tua graça e a tua misericórdia para com o teu povo. Por isso queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações de forma singular e que possamos fechar, Senhor Deus, esse nosso congresso aqui, Senhor Deus, com esse texto, um texto que fala sobre família, um texto que fala sobre a graça de Deus, sobre a bênção de Deus, sobre a família do pacto. Fica conosco, Senhor, nesse momento. Fala aos nossos corações, Pai, através do Espírito Santo, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, como nós estamos vendo aqui, um cântico, considerado um cântico de romagem, ele e outros, quando a igreja se reunia e ia para Jerusalém adorar, eles iam em caravanas, e essas caravanas iam cantando e recitando esses salmos. Esse salmo é um salmo bem peculiar. Nós podemos claramente ver que ele está se referindo à família. Mas não só isso. Nós estamos vendo aqui, nesse salmo, que a ordem da sociedade, política e da família é mantida pela bênção de Deus. É interessante que nós vamos perceber, esse salmo vai nos dizer isso, que não é habilidade do homem, não é diligência do homem ou sabedoria do homem que mantém a ordem das coisas. É Deus governando soberanamente o mundo e a vida dos homens. Nós vamos olhar para o contexto desse salmo, que é o salmo de Salomão. É o povo da aliança que recebe a lei e praticava a lei de Deus, colocava a lei de Deus em prática. E sabemos que alguns são mais hábeis em colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas do que outros. Entretanto, esses quanto aqueles não podem ser presunçosos, não tendo o temor de fazer todas as coisas que o Senhor nos mandou na dependência exclusiva da sabedoria de Deus e da sua força. Este salmo, ele vai nos exortar a invocar a Deus e sermos modestos. Por outro lado, nós vamos perceber que o salmista aqui não está condenando a diligência, o trabalho e o esforço do homem. Pelo contrário. O que nós vamos perceber nesse salmo é que a nossa ansiedade, ou melhor, a nossa diligência ansiosa de nada se aproveita se Deus não estiver abençoando todos os nossos esforços. Isso significa dizer, queridos, que será inútil todo trabalho, toda habilidade na manutenção da família, se Deus não estiver outorgando os resultados prósperos, o nosso sucesso.
Nós precisamos entender que é Deus, por meio do exercício da sua soberana graça, que nos faz prosperar. Os homens vão planejar coisas, vão conceber grandes empreendimentos, mas eles precisam entender que nada podem realizar se Deus não abençoá-los, se Deus não estender as suas mãos e usar esses homens como instrumentos. E eu digo que isso só é possível quando fazemos a vontade de Deus. E aí nós vamos perceber que o Espírito Santo vai reprovar essa insensatez humana de não entender que é Deus nos usando para que os resultados aconteçam. O louvor do nosso sucesso que acompanha os nossos esforços na vida familiar ou em qualquer âmbito das nossas relações deve ser dado exclusivamente a Deus. Por quê? Porque quando a nossa condição terrena depende inteiramente da boa vontade de Deus, nós jamais poderemos nos exaltar em nada. A sua decisão será: de nada valem os projetos ou esforços dos seres humanos se Deus não fizer com que esses projetos prosperem. E é nessa perspectiva que eu gostaria de começar a expor, falar sobre esses versos que estão aqui diante de nós, que representam a palavra de Deus. O primeiro verso diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o nosso trabalho está incluído quando Deus está edificando a casa. Às vezes nós temos uma visão muito espiritualista do Evangelho. Tá? E o que seria isso? É uma visão muito intangível. Parece que a fé não toca a prática. Muitas vezes nós falamos, já o Senhor está edificando a nossa vida, mas não entendemos o que isso significa. Não é uma nuvem que vai descer sobre a nossa família e Deus vai nos abençoar. Não podemos esperar que Deus vai edificar a nossa casa de forma mágica. Não é assim que Ele estabeleceu. Provérbios 21:31 mostra que o trabalho do homem está envolvido em tudo o que ele faz. Ou melhor, a mão de Deus está aí, em todo o trabalho do homem. Lá em Provérbios 21:31, a palavra de Deus diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Precisamos entender isso. Quando a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, muitas vezes nós pensamos que essas coisas são feitas de forma espirituais. Às vezes eu nem sei o que isso significa. Parece que Deus vai descer lá do alto e vai nos cobrir com uma áurea e vai edificar a nossa casa. Não é assim que isso acontece. O nosso trabalho, a obediência à palavra de Deus, está envolvida aqui. A palavra edificar no original, ela tem o sentido de construir, estabelecer, lançar alicerces. Como é que eu vou estabelecer uma família? Ou melhor, como é que Deus vai edificar a minha casa? Como é que Deus edifica uma casa? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso de uma forma mais clara, mais objetiva. Abram aí 1 Reis, capítulo 11, verso 38. A palavra de Deus diz assim: se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel.
O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que a estabilidade familiar, Deus edificando a nossa casa, está associada a uma vida debaixo das instruções divinas. E é isso que nós precisamos entender. O nosso Evangelho não é mágica, é poder de Deus que se manifesta através da instrumentalidade dos homens. Quando estamos dizendo que o Senhor edifica a nossa casa, nós estamos dizendo que nós estamos construindo, ou melhor, nós estamos dirigindo as nossas famílias segundo os preceitos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse Evangelho dentro de casa. Nós estamos ensinando isso aos nossos filhos e estamos vivendo isso com as nossas esposas. Aí sim você pode dizer: o Senhor está edificando a minha casa. Abra Mateus capítulo 7. Vamos ver alguns exemplos da edificação do Senhor na vida do seu povo. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Esse texto é extremamente significativo. Ele é bem específico. Ele vem ao final do Sermão do Monte, após o Senhor Jesus dar várias instruções aos seus discípulos. Aí olha o que ele diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebam o que o texto está dizendo aqui. O Senhor Jesus está dizendo que colocar em prática aquilo que Ele falou, ouvir a palavra de Deus e vivê-la, significa edificar o nosso lar. Quando nós estamos fazendo isso, o Senhor está edificando as nossas famílias, Ele está edificando a nossa casa. Se nós abrirmos lá Efésios, capítulo 5, foi um texto que nós expusemos aí, nesse período de instrução a respeito da vida familiar, e nós vamos perceber aqui do verso 1 até o capítulo 6, versos 20, instruções do apóstolo Paulo sobre a vida cristã dentro do lar, o procedimento santo de um homem, as relações familiares de trabalho, a preparação do crente com relação às tentações e luta nesse mundo. Todas essas coisas estão aqui. Quando nós estamos vivendo dessa forma, as mulheres estão sendo submissas aos seus maridos, os maridos estão amando as suas esposas, os patrões estão sendo justos, bons e cordatos com seus servos, os seus servos estão submissos aos seus senhores, aos seus patrões, como se estivessem ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Quando nós estamos agindo assim, o Senhor está edificando a nossa casa, porque estamos vivendo debaixo da sua instrução. É isso que o Salmo 117 quer dizer. Por vezes nós queremos construir as nossas vidas debaixo de ensinos falsos, de pressupostos mundanos. Nós dizemos que cremos em Deus, que temos essa fé bíblica, mas não nos preocupamos em pôr em prática, em conhecê-la, em vivê-la. E aí esperamos não sermos afligidos ou passarmos por dificuldades e problemas. Não tem como. Não tem como viver de uma forma contrária ou diferente daquela que a palavra de Deus está dizendo e colhermos bons frutos. Muitas vezes, em nossas famílias, os pais não se relacionam com seus filhos, e por isso são complacentes demais com eles, Às vezes dão tudo para compensar uma falta de relacionamento, por se sentirem culpados. Então eles não dizem não para os seus filhos, porque estão negligenciando o principal.
Pais que não disciplinam seus filhos, biblicamente, às vezes eles estão cansados, ou, sei lá, trabalharam tanto, e não estão, sei lá, indispostos a agir porque dá trabalho, conforme a palavra de Deus fala. E muitos desses são extremamente permissivos, filhos que não respeitam a autoridade de seus pais, porque seus pais nunca representaram ou ensinaram isso aos seus filhos. Pais, mães que não têm tempo para os seus filhos, nem seus cônjuges, eles estão envolvidos demais com outras coisas. Às vezes porque o objetivo maior da sua vida é crescer profissionalmente. A palavra de Deus vai dizer que inútil é o trabalho do homem quando o esforço que ele faz está fora daquilo que Deus estabeleceu. Inútil será o trabalho do homem quando ele está edificando e construindo a sua vida fora dos padrões da palavra de Deus. Mesmo quando nós estamos aplicando o ensino da palavra de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa casa, nós devemos entender, e é isso que esse salmo vai dizer, que o sucesso não é nosso, mas é do Senhor, porque é Ele quem trabalha por nós. Mas nós somos chamados nessas tarefas a fazer a sua vontade. Mas é Ele que está trabalhando por nós. Abra aí Deuteronômio capítulo 7. Vamos ver alguns exemplos disso. Deuteronômio capítulo 7, verso 11 a 13. E nós precisamos entender isso. Mesmo quando estamos aplicando o ensino da palavra de Deus em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e a nossa família estiver andando na presença de Deus, mesmo assim, devemos entender que o sucesso não é nosso, mas é obra de Deus na nossa vida. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, verso 11 a 13. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob o juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob o juramento prometeu dar-te. No capítulo 8 também de Deuteronômio, verso de 11 a 19, nós vemos essa mesma disposição. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado duas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Verso 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Nós jamais vamos poder alcançar as bênçãos de Deus para as nossas famílias se nós não nos apropriarmos daquilo que Ele ensina na sua palavra. Se nós não colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensina para nós vivermos no âmbito familiar, nós não teremos sucesso nem prosperidade na nossa vida cristã se não fizermos assim. E essas coisas nos são prometidas na palavra de Deus. É o que nós vemos lá no Salmo capítulo 1. Abra o Salmo capítulo 1. É um salmo bastante conhecido nosso. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por causa disso, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Ou numa outra tradução, prosperará. Se nós quisermos ser prósperos na nossa vida, como de uma forma geral, principalmente na nossa vida familiar, se nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, se nós queremos gozar nesse mundo mau, nesse mundo caído, as bênçãos que Deus tem para o seu povo, nós precisamos ter prazer na lei de Deus. Nós precisamos ter prazer na lei de Deus. Não espere que uma nuvem desça do céu, que o Senhor abençoe o seu lar. Isso não vai acontecer. Não espere que de uma forma espiritual alguma coisa desça do céu e a sua casa seja edificada por meio de mágicas. Isso não vai acontecer. Porque quando eu estou vivendo a vida cristã, colocando em prática a palavra de Deus na minha vida e na vida da minha família, eu posso dizer que o Senhor está edificando a minha casa. Ele diz aqui que inútil será o trabalho do homem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Qualquer trabalho, na perspectiva aqui do salmista, será inútil para glorificar a Deus, se Deus não estiver edificando o nosso lar. Ou seja, se nós estivermos conduzindo nossos filhos, nossas famílias, nossas esposas, por meio de uma sabedoria que não é divina, por meio da sabedoria do mundo, será inútil o nosso trabalho. Nós estaremos levando a nossa família para a destruição. Usando a linguagem do próprio texto, nós poderíamos dizer assim: como pode Deus guardar, cuidar de algo que Ele não edificou? Quando nós estamos vivendo a nossa vida fora dos padrões de Deus. É interessante a gente observar essa palavra aqui, edificar, que praticamente vai ser o centro desses dois versos. Tá? O Dicionário Internacional de Teologia, que é um dicionário semântico, tá? Ele dá o significado dessa palavra edificar. O significado teológico de baná, que é a palavra original, edificar, é entendido quando se considera o uso do verbo tendo em primeiro lugar Deus como sujeito e depois o homem. Quando a palavra de Deus está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, Ele está dizendo que o Senhor edifica a casa através do trabalho do homem. E que trabalho é esse? Quando esse homem está guardando os seus mandamentos, os seus preceitos, e está vivendo por meio dele. É o que Deuteronômio diz. E nessa perspectiva nós poderíamos dizer, como Deus está dizendo aqui, que são inúteis, são completamente sem valor os esforços que nós fizermos, quando esses esforços na condução do nosso lar, na educação dos nossos filhos, no trato com os nossos cônjuges, não representarem a vontade de Deus. É por isso que muitos lares são desfeitos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que você não vai gostar, mas é a pura verdade. Quando uma família não dá certo, é porque eles estavam longe da presença de Deus. É porque Deus não estava edificando aquele lar, porque eles estavam longe do Evangelho. É o que nós vemos claramente lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômios, capítulo 28, versos 15 e 16. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições, castigos decorrentes da desobediência.
Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Queridos, nós precisamos entender que o sucesso da nossa família depende exclusivamente de fazermos a vontade de Deus, de vivermos a vida cristã em todos os âmbitos da nossa vida e principalmente, inicialmente, dentro de casa. A vida familiar é o celeiro da vida cristã. É dali que se forja homens e mulheres que temem e amam ao Senhor. Mas ele continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. E aqui é um consolo aos nossos corações, porque o salmista está falando de uma forma poética que Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da parte deles. Não é isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 6, em Lucas capítulo 12, quando fala sobre a ansiosa solicitude da vida? Quando ele diz assim: olha, vocês não devem estar preocupados, parafraseando o texto, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Os gentios que não têm Deus estão preocupados com essas coisas e buscam essas coisas. Vocês não. Vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E lá em Lucas 12, de 30 a 32, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, mais uma vez parafraseando o texto. É como se ele dissesse mais ou menos: eu tenho algo muito maior do que todas essas coisas para vocês. Eu estou dando o meu reino para vocês. Por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A ideia aqui é de um sono, é uma imagem poética, que seria um trabalho tranquilo, um trabalho despreocupado. Esse labor aqui que ele está, que está sendo representado aqui por esse sono tranquilo, representa que nós crentes nos submetemos pela fé, nós fazemos a nossa parte, nós não estamos preocupados, porque o Senhor está nos abençoando. E de tal forma que até quando paramos, o Senhor está trabalhando por nós. Na realidade, seria dizer aqui que, por mais que façamos e devemos fazer, nós somos chamados para trabalhar. O sucesso e bom êxito das nossas ações estão nas mãos do Senhor. Por isso precisamos nos tranquilizar. Quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro das noites quando eu e minha esposa estávamos dormindo, ou melhor, indo dormir, naquele momento, né? Todo mundo está dormindo, aquele momento que o casal senta e conversa com mais intimidade. E chorávamos pelos nossos filhos, porque víamos neles muitas vezes um coração pecaminoso. Vimos neles um coração rebelde. E ficávamos desesperados, né? Porque eu não posso fazer nada. Você pode sim. Essa palavra diz que nós, quando colocamos em prática a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, o Senhor vai trabalhar por nós, porque é Ele que vai transformar o coração dos nossos filhos. Ele vai nos usar para isso. Nós seremos instrumentos na mão do Senhor. Calvino vai dizer, a respeito desse texto e específico desse verso, que as mãos dos crentes não devem ser osciladas, mas somente descansam na quietude da fé, como se estivessem dormindo. Essa é a nossa expectativa.
quando estivermos com uma dificuldade dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com as nossas esposas, com os nossos filhos, e percebermos que não tem o que fazer, você deve colocar essas coisas diante do Senhor, sabendo que Ele vai operar na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa, e para que isso aconteça, não que Ele dependa de você, mas para que isso aconteça, Ele vai usar você como instrumento para que o Espírito Santo de Deus possa agir no meio da sua família. Verso 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós percebemos claramente que esse salmo está falando sobre família. Há alguns comentaristas que dizem que o Salmo 127 e o 128 são uma coisa só. Por quê? Porque os dois falam sobre esse mesmo tema, sobre família. E aqui especificamente, é lógico, se Deus está falando em edificar uma casa, Deus está falando, está voltado para a família, os filhos têm um lugar especial na família. Eu vou dizer para você, o casal que casa e não quer ter filhos, ele está em pecado diante de Deus. Porque aquele mandamento lá em Gênesis, crescer e multiplicar, não caiu, continua. E nós estamos vendo os desdobramentos disso aqui, o Salmo 127. A Escritura vai dizer que os filhos são prêmios, são recompensa. É isso que significa a palavra galardão. Esses prêmios, essa recompensa que são os filhos, eles pertencem a quem? Ao Senhor, são herança do Senhor, são prêmios do Senhor. Então eles devem ser tratados dessa forma, eles devem ser vistos nessa perspectiva. Nossos filhos não são peso, eles não são empecilhos para nós. Pelo contrário, os filhos da aliança pertencem ao Senhor e eles são bênção na vida de uma família. E nessa perspectiva que nós estamos preparando nossos filhos para serem filhos de Deus. A igreja, ou melhor, o reino de Deus se propaga nesse mundo através da sua descendência, através de filhos. Eu percebo no mundo, e infelizmente na igreja, muitas vezes pessoas que querem ter poucos filhos. Tá? E os motivos são vários. E nenhum deles é bíblico. Nem poderia ser. Porque nós vamos perceber que na perspectiva bíblica é bom para uma família ter muitos filhos. Nós vamos perceber que quanto mais filhos, mais bênçãos na vida de uma família. Eles são chamados de flechas nas mãos de um guerreiro. Quando nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, eles se tornam armas poderosas de guerra. Você sabia que com uma geração de filhos você está povoando a Igreja de Cristo? Essa deve ser a nossa visão quando tivermos filhos. Nós precisamos povoar esse mundo de pessoas crentes, pessoas que amam ao Senhor. Eu tenho 4 filhos. E quando nós nos casamos, eu falava assim para a Simone, como tem pouco homem na igreja, né? Brincadeira, a gente vê mais mulher do que homem. Está precisando de homem na igreja, de líderes na igreja. E eu orava para que os meus filhos, eu queria ter
No início eram 2, mas depois a coisa aumentou, né? Nós vimos como é bom ter filhos. E eu disse para você, eu quero ter filho homem. Eu quero só ter filho homem. Por quê? Porque a igreja está precisando disso. A igreja está precisando de presbíteros. A igreja está precisando de pastores. A igreja está precisando de pais. E tivemos 3 filhos homens e orávamos a Deus. Até hoje fazemos isso. Principalmente no início da formação deles. Para que eles fossem líderes na igreja. Nós preparamos os nossos filhos para serem líderes. Para serem homens tementes a Deus. E aí percebemos que precisávamos de uma menina nessa constituição toda. A nossa perspectiva com os nossos filhos, os homens e a nossa menina, é que eles sejam flechas na mão de um guerreiro. Nós preparamos a nossa filha para ser esposa e mãe que teme ao Senhor. Nós preparamos os nossos filhos para serem pais e esposos, homens que temam ao Senhor. Essa foi a nossa prioridade com eles. Porque quando nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, eles se tornam armas poderosas de guerra. É interessante porque nós reconhecemos uma casa bem edificada por meio da condução dos filhos. Os filhos vão refletir a disposição dos seus pais. É isso que a Escritura vai nos mostrar. Nós vamos ver se um homem é competente, se um homem governa bem a sua casa, se uma mulher é temente ao Senhor, na sua geração, na criação de filhos. E é isso que a palavra de Deus diz. Abram aí 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. A palavra de Deus diz que o governo da igreja está fundamentado na direção do lar. Quando você vê um homem que conduz a sua casa com sabedoria e leva os seus filhos à disciplina do Senhor, esse homem tem capacidade de assumir o governo da igreja. Olha o que a palavra de Deus diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E nós vamos ver Tito falando disso da mesma forma. Capítulo 1, verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O Salmo está terminando com os filhos, pois são os filhos que levam o nome da família. Nós conhecemos a disposição de uma família através da sua descendência, por causa da liderança e da condução dos seus pais. Os conceitos que foram transmitidos, as ideologias, os pensamentos, os nossos filhos vão apresentar isso na sua vida diária. É nesse contexto que a gente entende Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E a ideia de ensinar é algo constante na mais tenra infância. Porque quando aquela criança se tornar um homem, ele vai continuar nas pisadas dos seus pais, porque eles foram ensinados assim. E percebam que esse texto ele não está se referindo somente ao Evangelho. É como se o Salomão estivesse dizendo assim: tudo que você ensinar aos seus filhos, desde mais da infância, ele não vai abandonar na velhice. É um princípio geral. Não serve somente para a palavra de Deus. O foco aqui é esse, mas que demonstra uma verdade absoluta. Ensina a criança no caminho que deve andar, na mais da infância. Quando for velho, ele não vai se desviar.
vigiarem. Nós vimos lá em Efésios capítulo 6, verso 4, né? Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E lá no Salmo 78, abram aí, Salmo 78. O Salmo 78, lá no seu verso 3, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos que nos contaram nossos pais. E pais aqui são homens, tá? A cabeça da família. Isso não quer dizer que as mulheres não ensinem aos filhos. Tá? Ensinam sim, mas que a responsabilidade é dos homens. Olha o que ele diz: não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu com testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. E qual o propósito? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos filhos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Quando nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor, eles vão aprender isso. Eles vão viver isso. E na idade adulta eles não vão se desviar, porque é a promessa de Deus. Porque eu inculquei aquilo que existia dentro de mim, como diz Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. É crente gerando crente. É um temente a Deus gerando um outro temente a Deus. Nós não temos a capacidade de ser instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, na conversão deles, se nós não formos convertidos, se nós não amarmos ao Senhor. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor? E o texto de Deuteronômio ali é muito interessante, porque ele fala de um pai que inculca a palavra de Deus nos seus filhos, e ele tem todo um ambiente, ele vive em função disso, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E lá no verso 20, do capítulo 6 de Deuteronômio, é muito interessante, porque aquela criança, ele chega assim, quando está começando a chegar a uma idade do entendimento, quando está começando a entender as coisas, mas as coisas ainda estão turvas na sua cabeça, ele diz assim: pai, o que significa esses mandamentos? Que o nosso Deus nos ordenou. Ele não diz que o teu Deus, ele não diz que Deus, ele diz que o nosso Deus. E por que ele diz o nosso Deus? Porque aquele era o Deus do seu pai. Porque aquele pai, aquela mãe, amavam ao Senhor e ensinaram isso aos seus filhos na sua vida diária. Eles viam homens pecadores, mas homens tementes ao Senhor. Eu me sinto inclinado a citar ipsis literis, um texto de Calvino, comentando Tito capítulo 1, verso 6, que diz que os presbíteros deveriam ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, e que seus filhos deveriam ser crentes, não sendo acusados de dissolução, nem insubordinados. Calvino faz um comentário, eu gostaria de reproduzir literalmente. Ele diz assim: uma vez que se requer de um pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Pois como pode um homem governar a igreja se ele mesmo não pode controlar a sua própria casa? Além disso, não só deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado e disciplinado. Portanto, ele transmite a Timóteo bem detalhadamente as qualidades que também a esposa do bispo deve possuir. Aqui, porém, sua primeira exigência é que os filhos sejam crentes.
para que se faça notório que são nutridos na sã doutrina da piedade e no temor do Senhor. Em segundo lugar, não deve se entregar ao regalo excessivo, para que se reconheça também que são educados na temperança e na frugalidade. Em terceiro lugar, que não sejam desobedientes, porque o bispo que não consegue granjear algum respeito ou submissão da parte de seus filhos, dificilmente poderia controlar seu povo pelo freio da disciplina. Queridos, o que a palavra de Deus fala aqui aos presbíteros e aos diáconos, aos pastores, é uma exigência para todo homem. Nós, homens, somos chamados a ser assim nas nossas famílias. Você que não é presbítero, você que não é diácono, você que não é oficial da igreja, pode ter até essa nódoa do seu currículo, uma dessas que nós acabamos de falar aqui com relação aos filhos. Mas o presbítero e o pastor não. Isso não é desculpa para aqueles que não exercem o ministério, tenham esse tipo de nódoa. Pelo contrário, nós somos chamados, todos nós homens, somos chamados a exercer esse exemplo e essa liderança na vida dos nossos filhos. Os líderes, segundo a Escritura, eles seriam conhecidos pela estabilidade de suas famílias na criação dos seus filhos. Por isso que o salmista termina aqui com os filhos. E ele chega a uma conclusão. Tá? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre são o galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem dele que tem muitos filhos. Se os filhos são assim, se essa é a promessa que nós temos para os nossos filhos, então feliz é aquele que tem muitos filhos. Eu não sei se é Calvino que faz esse comentário, mas um comentarista desse texto do livro de Salmo, eu acho que é ele, mas não tenho certeza. Ele diz que um casal que não tem filhos, na velhice, eles são como soldados completamente desarmados. É como se fossem deficientes sem muletas. Porque na velhice, a responsabilidade do cuidado para com os pais é dos filhos. Por isso que ele diz, feliz o homem que enche dele a sua casa. Se são herança do Senhor, consequentemente ter muitos filhos é o quê? Sinal de quê? Muitas bênçãos. A ideia aqui é de alguém que está sendo congratulado, parabenizado, felicitado por ter muitos filhos. Eu me lembro da minha experiência com a minha esposa. O primeiro filho foi uma festa, o segundo filho foi uma festa, o terceiro filho o pessoal já olhava assim pra gente. O quarto dizia, você é louco? Que loucura! Loucura? De ter muitos filhos? Se a Bíblia fala em crescer e multiplicar, se a Bíblia diz que feliz o homem é aquele que enche a sua casa de filhos, a aljava era aquela sacolinha que o arqueiro levava, e se ela tivesse menos de 5 flechas, ele estava desarmado. Ou uma expressão que nós usávamos no quartel, está morto. Quando o soldado ia para a batalha, sem as suas armas, sem todo o seu equipamento, ele dizia assim, esse aí está morto. A Bíblia está dizendo que é bênção de Deus ter muitos filhos. Então por que nós estranhamos quando vemos uma família grande demais e dizemos assim, puxa vida, você é corajoso, que loucura, eu quero ter mais um filho, eu tenho 4, eu quero ter... ai que loucura isso. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar algumas pessoas, mas não existe tempo para ter filhos. Não existe tempo para ter filhos. A
vezes eu vejo casais dizendo assim, eu preciso me preparar. No momento que você casa, você já está preparado. Principalmente se você conhece a palavra de Deus. É lógico que uma família estável, uma família conturbada, é lógico que criar filhos nessa situação não é conveniente. É lógico isso. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é bênção em qualquer situação termos filhos. A nossa quarta filha chegou numa situação muito difícil. A Simone estava tomando remédio para engravidar, para não engravidar, melhor dizendo. E, não sei, ela falhou no remédio e nós estávamos numa situação muito complicada no seminário. Nós recebíamos sustento da igreja e o sustento não era suficiente. Aos olhos de algumas pessoas poderia ser que não é o momento para termos filhos. E nós não tínhamos planejado, até queríamos, nós estávamos esperando uma situação melhor. Mas Deus achou que aquela situação era boa. Humanamente falando, era tanto o meu pensamento quanto dela, não termos filhos naquele momento, por causa das dificuldades financeiras que nós vivíamos. Mas a Júlia veio. Eu me lembro como se fosse hoje. Simone se achou meio estranha e falou, vou no médico. Aí tá. E daqui a pouco ela chegou em casa, chorando aos prantos. Eu disse para ela assim, querida, você não está grávida? Aí ela, não, eu estou. Aí eu comecei a pular e a gritar com as crianças, menina, a mamãe está grávida! Yeah! Fui à festa. E a Júlia veio. O Senhor abençoou. Para mim poderia não ser a hora, mas para o Senhor foi. Eu estou dizendo para você de uma forma responsável, né? E não se planejar com relação a isso. Não estou dizendo isso. Eu acho que você precisa se planejar. Né? Lógico, deve haver planejamento familiar, deve haver planejamento em todos os âmbitos. Né? Nós vamos ter filho, nós vamos fazer isso. A família deve se planejar. Mas o que eu estou querendo dizer é que filho é bênção. Venha em que momento vier. Nós jamais poderemos dizer que um filho é uma maldição, ou que o filho veio no momento errado, quando é o Senhor que está por trás. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E é interessante esse final aqui, porque nós temos duas possibilidades. Havia uma terceira também, mas eu gostaria de falar só sobre essas duas possibilidades. A palavra de Deus diz que o homem que tem muitos filhos não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É lógico que ele está falando aqui de um homem que edifica a sua casa no Senhor. É lógico que ele está falando de um homem que coloca a sua confiança e toda a sua ansiedade, todo o seu trabalho, todo o seu esforço debaixo da condução do Senhor. Aquele homem que coloca em prática aquilo que a palavra de Deus fala na sua vida e na vida da sua família. Esse homem aqui não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aí nós temos duas figuras. Esse homem poderia ser um juiz que julgava na porta da cidade, e naquilo que ele julgava era exemplo de justiça e retidão, tendo seus filhos como exemplo. Aquelas pessoas olhavam para ele, para os seus filhos, e viam que o juízo daquele homem, o julgamento daquele homem era justo, porque ele tinha e demonstrava isso na condução do seu lar. E os seus filhos eram um exemplo, até mesmo para ele como juiz. Ou, uma segunda possibilidade, era alguém que estava pleiteando
corrupção ilibada. Eu gostaria de concluir, querido, essa nossa pregação de hoje. Eu gostaria de dizer que se nós conduzirmos os nossos caminhos em outros que não sejam os caminhos do Senhor, estaremos construindo em cima de pó. Nada adiantará nosso trabalho profissional, o respeito que nós podemos angariar dos outros, os bens acumulados, qualquer outra vitória conseguida nesse mundo. Tudo será inútil. Por quê? Porque o nosso propósito é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agostinho, em suas confissões, ele diz que os seus pais, que eram pobres, fizeram tudo para dar o melhor para ele, colocaram ele em colégio de padre. Mas ele comenta essas mesmas confissões que deixaram de dar o mais importante, a fé. Antes da conversão de Agostinho, ele teve uma vida promíscua. Ele participou de uma seita herética. Ele reconhecia que os pais dele não deram aquilo que era de maior valor. Estavam preocupados, eram zelosos, mas esqueceram de dar o principal. Eu vou dizer para vocês uma coisa, já que nós estamos falando sobre filhos. Não terá nenhum valor se nossos filhos forem grandes advogados, médicos, empresários, mas estiverem eternamente longe de Deus. Isso não terá valor nenhum. Isso não adiantará de nada para eles e nem para nós. Essas coisas passam, mas a palavra de Deus é eterna. Eu gostaria de terminar, queridos, lendo de novo Mateus capítulo 7, versos 24 a 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que a palavra de Deus sirva como instrução para nossas vidas. Não negligenciemos, como a palavra das profecias, não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Que possamos colocar o nosso coração nelas e viver por meio dessa palavra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Ao mesmo tempo que ela fala da nossa responsabilidade, ela fala da nossa responsabilidade, ela fala também que por trás de nós está um grande Deus que vai nos conduzir e nos direcionar conforme a sua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para iniciar. Por mais que nossos filhos estejam crescidos, por mais que tenhamos 5, 6, 7, 8 anos de casamento, não interessa. Se as coisas estão indo fora do padrão da palavra de Deus, se as coisas não estão indo bem por causa disso, agora é o momento de reavaliarmos as nossas vidas e fazermos aquilo que a tua palavra nos chama a fazer. E mesmo para aqueles que já estão colocando em prática essas suas vidas, é o momento de refletir e ver aonde estamos errando, aonde estamos sendo negligentes, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque entendemos que não é a nossa
competência, não é o nosso braço, não é a nossa força, mas é o Senhor. Fica conosco, fica com essa igreja, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Receber a bênção dos apóstolos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, o poder e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, povo da aliança, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Senhor.